Oi, como vocês leram no título, sim, eu entrei em Rematch mais uma vez. Porém, dessa vez foi completamente diferente da outra vez. E eu vou explicar do começo. Bom, tô gravando esse vídeo em abril de 2023, mas tudo começou lá em setembro de 2022. Fazia só alguns meses que eu estava nessa minha atual família. E a Cultural Care, que é a agência que eu vim, tava começando a me pressionar pra decidir sobre extensão. Eu não sabia se eu estendia com essa mesma família ou se eu estendia com uma nova família. Porque eu tinha basicamente acabado de chegar, eu cheguei nessa família em julho, era setembro, eu tava, o quê, 2 meses e pouquinho com eles. E eu mal conhecia eles, sabe? Tava começando a entrar na rotina, tava começando a conhecer eles melhor, então eu tava muito na dúvida entre ficar com eles e ir pra uma nova família. Os meus planos no começo, antes de vir para os Estados Unidos, era vir, ficar um ano com uma família, né? E no ano seguinte, né, quando eu precisasse fazer a minha extensão, ir para uma nova família numa cidade nova, num lugar diferente, num lugar novo. Então, eu estava em Los Angeles, os meus planos eram ficar lá na Califórnia, o primeiro ano, né, ou um ano, só que aconteceu aquele rematch, a minha ex-host family saiu do programa, então eu tive que vir pra cá, pra essa família agora que eu tô em Utah. Então, eu pensei muito, assim, foi uma decisão difícil, e lá em setembro eu tomei a decisão de estender com uma nova família. No começo aqui eu não tava muito feliz, não só pela cidade, a cidade é maravilhosa, eu gosto muito daqui, mas porque eu não tava me sentindo confortável. Não sei se essa é a palavra certa, mas vou usar ela. Então eu falei, cara, se eu não tô me sentindo legal aqui, se eu não tô me sentindo bem, por que não, né? Essa é a minha oportunidade de mudar e tentar de novo. Então em setembro, na minha cabeça, eu tomei a decisão de estender e ir para uma nova família. Eu tinha feito todo o processo no site da Cultural Care, eu só não tinha pago ainda, e não tinha conversado com ninguém. E a primeira coisa que eu tinha que fazer era, obviamente, conversar com a minha host family e falar pra eles sobre a minha decisão. Então, num dia, eu sentei com a minha hosta e com o meu rosto e falei: então, é o seguinte, eu gosto muito de vocês, eu gosto muito de viajar com vocês, eu gosto muito das meninas, eu gosto muito, né, de tudo, gosto da cidade, mas eu não tô me sentindo bem aqui, eu não tô me sentindo legal. E eu tomei a decisão de estender o programa, porém eu vou estender com outra família. Então, eu cheguei aqui em janeiro, então, tecnicamente, eu me mudaria para uma nova família em janeiro de 2023. Então, a gente estava em setembro, eu tinha aí mais uns 3, 4 meses com eles. Eu meio que peguei os meus rostos, né, de surpresa. No dia que eu contei isso pra eles, eles até se assustaram assim, eles ficaram meio com o olho arregalado. E, tipo, não sabiam o que falar porque foi muito de surpresa mesmo, eu acho que eles não esperavam isso de mim. Então, eu acho que, eu não lembro se foi no dia seguinte ou se foi uns 2 dias depois, a minha hosta me chamou pra conversar. E perguntou se, tipo assim, né, se tava tudo bem comigo, essas coisas. E me fez uma proposta de ficar aqui com eles. Como vocês viram no vídeo anterior, a gente foi pro Alasca, né? Eles têm uma empresa no Alasca que eles vão todo ano entre final de fevereiro e final de abril, ou seja, eles ficam 2 meses lá no Alasca todo ano. E como eu já tava há um tempo com eles, a minha russa me fez essa proposta de, olha, fica com a gente, estende, né, com a gente o programa, vem com a gente pro Alasca, porque você já conhece a rotina das meninas, você já meio que tá enturmada aqui com a gente, então eu não queria trocar de au pair e menos de um mês depois ir pro Alasca com uma nova au pair, porque a rotina é um pouco pesada, então eu acho que você já tá acostumada, eu acho que vai ser melhor pra gente. Falei, beleza. Aí nisso ela me propôs mais algumas coisas, como por exemplo, aumentar meu salário, me dar um bônus. E então eu pedi um tempo pra ela, né, pra pensar sobre. Isso lá no começo, meio de setembro, tá, gente? No final de setembro eu fiz o meu curso, né, que a gente tem que fazer um curso pra entregar os créditos. Nessa época eu tava meio que decidida. Eu meio que comecei a procurar host families nos grupos de Facebook que tem por aí.
Porém, eu vi que tava meio fraco, sabe? Eu falei, será que se eu entrar na extensão vai valer a pena? Aí comecei a ficar muito com aquela proposta da minha russa na cabeça. E eu tinha acabado de vir de mudança, sabe? Então, na minha cabeça eu tava também... Eu não quero ter que passar por um processo de procurar host family de novo agora. E de conversar, sabe? Não tava com cabeça pra aquilo naquele momento. Então, eu decidi estender com a minha atual host family. Então, nesse meio tempo que a gente decidiu estender, ela também me falou assim, se você quiser, depois que a gente voltar do Alasca, entrar em um rematch e se mudar pra uma nova família, assim, como você quer, né? Eu acho que tá tudo bem, assim, a gente vai entender, porque você veio aqui pra viajar, você veio aqui pra conhecer, então tudo certo. Aí eu falei, opa, gostei, vamos ver como vai ser então. Então eu falei com a minha LCC, ela... Eu tinha muitas dúvidas, sabe, em relação a isso, tipo, em questão de... Se eu pedir um novo remédio, será que vai dar ruim? Será que tudo bem? Sabe, burocracia. Porque se eu tinha passado por um remédio, eu não queria passar por outro de novo, sabe? Eu queria que fosse uma coisa mais... menos estressante, vamos dizer assim. E eu conversei com a minha LTC e ela falou assim pra mim, olha, como é um caso diferente, vamos dizer assim, a gente pode tentar te dar um tempo maior, né, de rematch. Pra quem não sabe, quando você entra em rematch, pelo menos pela Cultural Care, não sei nas outras agências, você tem só 2 semanas pra achar uma nova família, senão, basicamente, você volta pro Brasil. Eu não sei se realmente eles dão uma passagem pra você voltar pro Brasil. Nunca cheguei a ver casos de pessoas que voltaram pro Brasil por rematch, a não ser que tenha sido vontade própria delas. Mas eu sei que sim, se a Cultural Care, se a agência vê que você tá se esforçando em tentar procurar uma família, eu sei que eles podem te dar mais tempo. Que nem, por exemplo, no meu outro rematch, eu fiquei 3 semanas online. E voltando à história desse rematch que eu estou agora, a minha LCC disse que eles me dariam um pouco mais tempo. Só que eu tinha que esperar o meu ano virar pra ficar online. Caso eu decidisse realmente me mudar, né, mudar de família. Então, em janeiro, né, de 2023, eu completei um ano aqui nos Estados Unidos. E no começo de fevereiro eu dei entrada no meu rematch, consciente da minha escolha. Como eu disse, eu tava na Califórnia antes, eu vim parar aqui em Utah e eu queria muito ter a experiência de morar na East Coast. A East Coast é aquele lado que tem Nova York, Maryland, Virginia, desce ali pra North Carolina, Flórida, Atlanta não, a Georgia. Esses lados, sabe? Eu queria muito pra qualquer lugar dali daquele lado, porque eu queria muito ter a experiência de morar do lado de lá. Então, em fevereiro, pouco antes da gente ir pra Alaska, eu fiquei online. Então foi um ótimo tempo, porque enquanto eu tava no Alaska, quando eu não tinha nada pra fazer, então quando eu tava de folga, eu conseguia conversar com as famílias. Então, eu fiquei online antes do tempo proposto, sabe? De, tipo, voltar do Alaska. Então, foi basicamente, fica online no tempo que a gente estiver no Alaska. E quando a gente voltar do Alaska, você pode se mudar. Ao invés de fique online, assim que a gente voltar do Alaska, você pode se mudar quando você conseguir. O que foi bom, porque como eu disse, né, eu tive tempo pra conversar com as famílias e tal. E em março, eu não lembro exatamente o dia agora, eu acho que foi dia 16 ou dia 17 de março, eu fechei um match com a família de Nova York, estado de Nova York, não New York City. E eu tô muito animada, porém, voltando um pouquinho aí, esse processo de rematch, esse processo de conversar com famílias. Pra quem já passou por isso, ou pra quem tá online pra vir pros Estados Unidos, sabe o quão exaustivo é. Como eu disse, eu tive mais tempo, né? Eu fiquei 1 mês e meio online. Foi do começo de fevereiro à metade de março, então foi 1 mês e meio online. Eu conversei com muitas famílias mesmo. Se eu não me engano, famílias que entraram oficialmente no meu perfil no site da Cultural Care foram 39 ou 40. Eu não tenho aqui anotado agora, mas foi mais ou menos isso. E eu conversei, se eu não me engano, também com umas 4 ou 5 famílias por fora. Então, somando aí, foram mais de 40 famílias. Foi exaustivo e tal. A princípio, eu estava conversando com uma família que eu tinha amado. Era, assim, uma família
maravilhosa, eles tinham gostado muito de mim também, porém, eles precisavam de uma pair naquele momento. Era fevereiro, então eles precisavam de alguém pra fevereiro, eles não iam conseguir me esperar até maio, que era quando era a minha data prevista de embarque. Nesse processo todo de ficar online, essas coisas, a gente determinou o dia 1º de maio como minha data de embarque, ou a partir dessa data, sabe? Então, eles precisavam muito de alguém pra fevereiro e eu só podia ir em maio, então acabou que a gente não fechou o match, infelizmente. Mas nisso eu já tava conversando com outras famílias, inclusive aqui eu fechei match. No final, no dia que eu decidi, né, foi basicamente eu que decidi com quem eu ia fechar match. Eu estava entre duas famílias, ambas de Nova York. Uma era um pouquinho mais perto de New York City, era mais ou menos meia hora de trem. E a minha que eu fechei é um pouco mais pra cima do estado, fica mais ou menos 1 hora e 15 de trem até New York City. Pra vocês terem uma noção de distância. E em março eu fechei match com a família, eu fiquei muito receosa porque o medo era de fechar um match em março e a família não aguentar me esperar até maio e acabar decidindo não seguir com o match e procurar outra pessoa. Mas aí a gente conversou bem, falei, eu tenho medo disso acontecer, então quero ter certeza que vocês vão me esperar até maio. E eles falaram a mesma coisa, pra mim, sabe? Tipo, a gente gostou muito de você e a gente tem medo que você tome, não tenha essa decisão mais, né? Não queira seguir com o médico com a gente até maio. Então, a gente meio que entrou nesse acordo aí de não procurar e nem conversar com mais ninguém pra gente manter o nosso match, né? Nesse meio tempo a gente vem conversando, pelo menos uns 2 dias por semana, porque os pais trabalham muito. Então, a gente vem conversando, o que dá pra gente conversar. E chegou oficialmente o dia que eu tenho que começar a fazer minhas malas, então esse vídeo vai ser um pouco sobre isso também, sobre o processo da minha mudança. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é sobre o que eu tô sentindo. Eu acho que se eu tivesse escolhido me mudar em janeiro, assim como era o combinado, assim como eram meus planos, ia ser mais fácil pra mim na questão emocional. Eu tô há 10 meses aqui com essa família, desde julho de 2022. Então, você acaba criando um laço muito forte, principalmente com as crianças. Eu me apeguei muito nas minhas meninas e tá sendo difícil em deixar elas. Toda vez que eu começo a pensar sobre isso, me dá vontade de chorar, então perdão. E eu tenho chorado muito por causa disso, porque toda vez que eu olho pra elas brincando, então conversando comigo, eu já tenho uma crise de choro, porque, nossa, eu amo muito elas, eu me apeguei muito a elas, principalmente a minha pequenininha. Então, tá sendo difícil, mas ao mesmo tempo, eu tô muito animada, sabe, pra me mudar. Era uma coisa que eu queria muito, é uma coisa que eu quero muito, né, ter a oportunidade de morar na East Coast, conhecer o lado de lá do país. Uma nova família, uma nova experiência, sabe? Eu gostei muito deles, então tô animada pra me mudar. É uma cidade nova, uma casa nova, um quarto novo, então vai ser experiência nova, tudo de novo pela terceira vez. Então é um mix de emoções, galera. É tristeza com animação, com não sei o que mais, sabe? É um mix de emoções. Com preguiça, porque tem que arrumar minhas coisas, então... Cara, que loucura passar por isso. Em alguns dias estarei em Nova York, nem acredito. Vou ter que dividir esse vídeo em 2 partes, porque senão vai ficar muito grande. Então, fica atento que no próximo vai ter as atualizações de como tá minha mudança e também um pouco da mudança em si. Então, fiquem ligados.